Olá, turma. Bem-vindos a mais um encontro, né? Estamos trabalhando o gênero tirinha. A gente já explorou suas características, sua finalidade, sua origem, não é verdade? E dando continuidade ao nosso conteúdo da semana, turma, hoje nós vamos trabalhar a interpretação textual e a compreensão desse texto, ok? Como é que a gente vai trabalhar a interpretação e a compreensão do texto? Gente, nós estamos realizando atividade em cima do 10 escritores. Vocês viram e realizaram atividades relacionadas aos 10 escritores do ESPAES, né? O 10 escritores de 21, 22, 23 e 24. A gente explorou na aula passada o que cada descritor desse pede para você fazer. A nossa atividade, gente, vai dar continuidade aos descritores de 21, 22, 23 e 24. Mas vocês têm que prestar bastante atenção à pergunta relacionada a cada descritor. Vamos ver agora alguns exemplos de perguntas que vocês podem encontrar quando a pergunta for direcionada a cada um dos descritores. Nós vamos começar pelo D21. Quando você estiver lendo o texto, explorando, fazendo a interpretação desse texto, você pode encontrar algumas perguntas relacionadas ao D21 dessa seguinte forma. Esse texto é um exemplo de... Aí você pode estar lendo uma fábula, pode estar lendo um conto, certo? Ou então, esse texto pertence ao gênero. Então, vão ter que analisar e compreender a qual gênero vocês estão lendo. Ou então, esse texto é, certo? Esses são alguns exemplos de perguntas que vocês podem encontrar relacionadas ao D21. Agora vamos para o D22. O D22, turma, vai querer de você que você analise o texto, faça uma interpretação do texto, e esse texto foi escrito para... Ou seja, você vai ter que compreender qual é a finalidade do texto que você está lendo. Ou então, esse texto tem a finalidade de... Ou então, a finalidade do texto que você leu é... E a gente viu que a finalidade é a mesma cor de objetivo. Essas são as perguntas relacionadas ao D22. A pergunta será a seguinte: o que fez com que essa história acontecesse foi... Ou então, no desfecho dessa história, o personagem tal foi feliz, foi triste, foi embora. Então, no desfecho dessa história, o que aconteceu? Turma, quando for o D23, a gente vai ter que explorar e compreender o que fez com que a história acontecesse, qual foi a situação que o personagem viveu, como a história começou. E já o D24 vai pedir para a gente fazer uma análise do texto. E a gente vai ver o que esses textos ele tem em comum. Ok? Vai ser o que o texto tem em comum. Esses textos são parecidos porque o 24 vai pedir que a gente compreenda o que o texto tem em comum entre eles. Parecido porque trabalhamos os gêneros textuais, né? E os descritores, ele está relacionado justamente a isso. A gente relaciona o descritor a um gênero textual e realiza perguntas sobre esse determinado gênero, onde vocês vão ter que compreender o assunto do texto, né? Por que a história começou, ou seja, o fato que levou ao início, né, de uma determinada narração de um texto, ou que a gente está trabalhando. A exploração do texto e a interpretação desse texto, através de quê? Da compreensão. Se eu leio o texto, se eu compreendo o texto, então, em cima desse texto eu faço uma exploração sobre o que ele está falando, logicamente que eu vou ter a compreensão
e assim eu vou saber interpretar a pergunta proposta de cada descritor, ok? Gente, o descritor, gente, ele trabalha em cima de perguntas, como eu disse para vocês. E essas perguntas, elas estão relacionadas a cada gênero textual. Às vezes você tem um texto que tem um determinado gênero, que pode ser trabalhado 2 descritores, certo? E assim requer de você bastante atenção, ok? Continuando, turma, além das atividades com descritores, também nós vamos ter no nosso grupo de estudo o nosso texto do projeto A Maleta Viajante, ok? E vocês vão ter que ler o texto que eu vou colocar lá no grupo. Vocês vão ler o texto que eu vou colocar no grupo, certo? E em seguida, vocês vão, além de ler e mandar a leitura para mim, vocês vão me dizer qual é o gênero que vocês estão lendo, certo? Então, bastante atenção, foco na leitura, ok?